Boa noite a todos. Declaro aberta a 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Airoca. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Airoca, 3 de dezembro de 2014, nós estamos passando a lista de presença e em seguida nós vamos fazer a leitura da ata da reunião anterior. O livro tem um comportamento, aquele que convida para a gravação do lançamento do livro. Eu não vou ler esse convite de novo, senhores. Só prestar mesmo o percebimento que foi endereçado a todos vocês. Sim. Ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Airoca, realizada no dia 19 de novembro de 2014, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente, Mário de Arimateia dos Santos. Vice-presidente, Uília da Silva Maciel. Secretário, Francisco Lázaro Correia. Aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2014, reuniram-se os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Frias, Antônio de Pádua Barros, Mauro dos Santos, Uília da Silva Maciel, Lázaro Hélio da Silva, Francisco Lázaro Correia, Mário de Arimateia dos Santos e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença e constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Em seguida, leitura e discussão da ata anterior, a qual, após lida e aprovada, vai por todos assinar. Dando continuidade, o senhor presidente distribuiu o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo número 912-740, referente às contas do município no exercício de 2013, do prefeito Joaquim Mateus de Sena. Dando sequência, votação em segundo turno da LOA de 2015, a qual foi aprovada com emenda modificativa no artigo 5º, inciso 1º, que altera o limite de créditos adicionais suplementares reduzido de 25% para 15%, por 5 votos a favor e 3 votos contra. Os 3 votos contra são a favor do projeto original. Posteriormente, discussão do projeto de resolução número 4 de 2014, que institui o programa da Câmara itinerante do município de Airoca, Minas Gerais. Após discussões, o projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade de votos. Logo após, leitura do ofício do Poder Judiciário, esclarecendo sobre os rumores da possibilidade do Fórum da Comarca de Airoca ser fechado. Em seguida, o senhor presidente propôs um requerimento de convocação dos vereadores para uma reunião conjunta das comissões
onde será analisado o projeto de resolução número 5 de 2014, que trata da reforma do regimento interno da Câmara. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será por todos assinada. Senhores vereadores, concordam com a ata? Sim. Sim. Aprovada por unanimidade. Só por verdade, nós estamos entregando alguns ofícios aí, convites aí os vereadores querem informar. Chegou aí. Só para os vereadores se interarem da sua. Mas eu não vou estar fazendo leitura de nenhum deles. Senhores, nós vamos estar passando a pauta da nossa reunião. Os senhores aí atestem, por favor, se vocês estão com a pauta. Então, nós vamos estar discutindo e, se houver entendimento, votação em primeiro turno do projeto de resolução 5/2014, que é uma proposta do novo regimento interno da Câmara. Consequentemente, discussão e votação em primeiro turno de um projeto de emenda modificativa 1 de 2014 da Lei Orgânica Municipal. Discussão e votação, se houver entendimento, do projeto de Lei 21 de 2014, dispõe sobre alterações de artigo da Lei 2350 de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos do pessoal do magistério da Prefeitura Municipal de Airoque e da outras providências. Será ouvida, antes da votação, a funcionária pública, representando aqui a Prefeitura Municipal, chefe da Divisão de Recursos Humanos, a senhora Maria de Fátima Maciel Braga. Nós vamos estar distribuindo o projeto de Lei 22 de 2014. Estarei fazendo uso da palavra de interesse público. O vereador Rafael de Andrade fará uso da palavra e o assunto é indicação. E os convites aí que eu estou abrindo mão aí do protocolo, os senhores terem ciência do convite, haja vez que a reunião está bem cheia, né? Então, esses convites aí, vocês podem atestar só o recebimento, ok? E depois, em cumprimento ao artigo 65 da Lei Orgânica do Município, parágrafo 5º,
nós estaremos realizando a eleição da mesa diretora para o ano de 2015. A lei orgânica, ela prevê que a eleição da mesa ela deve acontecer até o dia 15 de dezembro. Então, nós, como a nossa reunião próxima é dia 17, então hoje será a eleição da mesa. Dando continuidade, nós vamos estar discutindo sobre o projeto de resolução que é a autoria da mesa da Câmara. Foi um projeto de lei que nós elaboramos, tem 6 meses de elaboração esse projeto de resolução. Foi criada uma comissão para tal, foram feitas 2 reuniões conjuntas com os vereadores e o projeto de resolução ele está aqui. Para aqueles que nos acompanham pela internet, para aqueles que estão presentes aqui, a mudança do regimento interno se faz necessário porque alguns pontos do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica não está inteirado com a realidade momentânea do nosso país. E uma delas é abolir desta casa qualquer reunião, qualquer votação secreta. É um direito que os eleitores têm de saber em que os seus representantes votam. Então, esse regimento interno, se caso ele for aprovado, em primeiro turno e em segundo turno, ele passa a valer o ano que vem, e essa casa, então, não terá mais voto secreto para eleição da mesa e outras votações que permitiam o regimento. Também nesse regimento interno nós criamos a comissão de ética, que não tinha, era algo que não tinha nesta casa, que cria a comissão de ética. Se porventura algum vereador no futuro não se portar da maneira que deve ser um agente político, a comissão de ética poderá ser criada. Era uma lacuna que tinha no nosso regimento interno. Então foi amplamente discutido. Eu acredito que os vereadores aí, se quiserem se manifestar, têm liberdade para tal, mas o projeto de resolução tem essa finalidade, adequar às legislações vigentes, né, do nosso país. Então eu vou deixar em aberto a fala para os vereadores. Consequentemente, mexendo no regimento interno, alguns pontos da lei orgânica também vão ser mexidos. Então se faz necessário o projeto de lei de emenda modificativa na lei orgânica. Então primeiro nós vamos ver o projeto de resolução e depois nós vamos ver a emenda na lei orgânica. Se o vereador quiser se manifestar sobre o projeto, sobre ambos os projetos, pela ordem, com todos com oportunidade. Está votado, presidente. Vereadores, podemos passar para a votação? Sim, eu também estou lá. Então eu vou colocar em votação o projeto de resolução 5/2014, que dispõe sobre o novo regimento interno da Câmara Municipal de Aiuoca, Estado de Minas Gerais. Nós vamos começar aqui com o vereador Francisco. Sim, aprovado. José Mauro. Sim, aprovado. Lázaro Hélio. Sim, pela aprovação. João Batista de Frias. Sim, pela aprovação. Vereador Mauro dos Santos. Sim, pela aprovação. Rafael de Andrade. Sim, pela aprovação. Antônio de Padua Barros. Sim, pela aprovação. William. Sim, pela aprovação. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade em primeiro turno. Lembrando os senhores que ele voltará na reunião do dia 17. O projeto de emenda modificativa 1 de 2014, a lei orgânica municipal, ela vai alterar alguns pontos da lei orgânica, que é o artigo 66,
que ele passa a ter nova redação, que é o seguinte: o mandato da mesa será de 1 ano, permitida uma única recondução para qualquer cargo da mesa no período da legislatura. A eleição para a renovação da mesa para as sessões legislativas seguintes realizar-se-á na última sessão plenária ordinária do mês de dezembro, de maneira nominal e aberta. A posse dos eleitos que tratam esse artigo ocorrerá automaticamente a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à realização da eleição. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos extensivos às demais normas legais. Então aqui está a justificativa, os vereadores aí têm conhecimento, e se os senhores me permitirem, eu de abrir mão da leitura da justificativa, tendo em vista que os vereadores têm conhecimento, já fiz um resumo aí. Essa casa está fazendo algo que eu acredito que também é pioneiro na região, acabando com os votos secretos, manobras políticas de última hora e obrigando o vereador a ter uma postura ética, autêntica na sua votação, né? Então, isso é algo sim que é fundamental para nós legisladores e para o cidadão que vota e que quer ver os seus representantes, né? Nós temos visto muitas coisas acontecendo no país de bom e de ruim, e nós não queremos que essa casa siga os maus exemplos, e sim os bons exemplos. Os bons exemplos é que os cidadãos tenham acesso, ciência dos atos dessa casa. Ok? Então podemos passar para a votação. O vereador quer fazer um comentário? Então nós vamos passar para a votação da emenda, do projeto de emenda modificativa, primeiro turno, tá? Assim como o projeto de resolução. Vereador William? Sim, pela aprovação. Vereador Antônio? Sim, pela aprovação. Rafael? Sim, pela aprovação. Mauro? Sim, pela aprovação. João Batista? Sim, pela aprovação. Lázaro? Sim, pela aprovação. Zé Mauro? Sim. Francisco? Sim, pela aprovação. Então, o projeto de emenda à lei orgânica também ele é aprovado por unanimidade, né? Fica sempre válido aqui o meu voto, claro, dos dois projetos, principalmente emenda à lei orgânica. O quórum é específico, né? Então, é unanimidade porque tem o meu voto favorável também. Bom, nós temos aqui o projeto 21 de 2014. Senhores, antes de nós ouvirmos a comissão pertinente e a representante aqui da prefeitura, servidora também da prefeitura, eu vou fazer um resumo aqui, se os senhores me permitirem, porque, os senhores permitem? Para a gente ir afinco nesse projeto. Nós votamos esse ano aqui, dispensa comentários, a Lei 2350 de 2014, que foi a lei que de fato atendeu a expectativa dos professores, foi a questão do piso nacional, etc. Então, dispensa comentários. A partir de agosto, ela de fato ela passou a vigorar. E eu fui procurado por alguns professores, pessoalmente, por telefone, no mês passado. Parece que alguns professores tiveram no seu contra-cheque
uma redução do quinquênio. Segundo os mesmos, procuraram a administração, tudo direitinho, e ali houve algumas explicações. Como eu recebi nesta casa aqui professores questionando, então eu mandei um ofício para o secretário municipal, e eu vou ler para os senhores e para os presentes a resposta do secretário municipal de educação referente o porquê que houve redução no quinquênio de alguns professores. Aprovei esse requerimento aqui no plenário, passei o caso aqui para os vereadores, todos os vereadores votaram por unanimidade, e não foi meramente um ofício, foi um requerimento aprovado em plenário com a anuência dos vereadores. Em resposta ao requerimento acima, tenho a fornecer as seguintes informações. Após terem sido apontada a redução dos valores dos quinquênios de alguns professores, solicitei internamente esclarecimento ao Departamento de Recursos Humanos, bem como à empresa que gerencia a folha de pagamento. Como os cálculos são obtidos a partir de fórmulas do sistema de folha, ocorreu para os meses de agosto, setembro e outubro uma redução na base de cálculo dos quinquênios mais antigos de alguns professores. Visando sanar esta divergência, solicitamos parecer ao Departamento Jurídico, que sugeriu a apresentação de um projeto de lei a esta casa, a Câmara Municipal, de forma a esclarecer ainda melhor no disposto do artigo 25, caput da Lei 2.350 de 2014. E estará previsto ainda no mesmo projeto que o Executivo possa quitar as diferenças individualmente devidas a título de quinquênios aos funcionários envolvidos em uma única parcela, no mês seguinte à aprovação do projeto. O referido projeto está sendo encaminhado a título de urgência, não trará impacto orçamentário, haja vista que a forma de cálculo já estava prevista na apresentação do projeto de planos de cargos já aprovado. Espero ter prestado as informações solicitadas e esclarecido as dúvidas, bem como a colaboração dos senhores vereadores na aprovação do projeto de lei que está sendo encaminhado ainda no dia de hoje. Esse projeto, esse ofício, eu recebi ele dia 20 de novembro. 20 de novembro. Então tem menos de 15 dias que nós recebemos o projeto. Veio o ofício e veio os projetos. Veio o projeto. O projeto está aqui. Ele é um projeto bem enxuto. E nós analisamos o projeto essa semana. A comissão pertinente vai se manifestar. E é óbvio que os questionamentos surgem. Primeiro, é um consenso aqui que se houve um problema meramente técnico, então esse problema técnico deveria ser resolvido internamente. Mas conversando aqui antes da reunião com a funcionária, e ela me explicou melhor, e ela vai explicar aqui para os presentes, que parece que a resposta do secretário não condiz, na verdade, com o que aconteceu. Que, infelizmente, o programa ele está baseado na Lei 2.130, e que essa lei, então, ela reduz ao menor salário da época, que na época, no caso, 2012. Então, essa divergência surgiu, e para efeito de lei, segundo ela, precisa de uma lei para melhorar o texto, para que o quinquênio volte a ser pago normalmente. Bom, é uma situação que é passível de discussão, é uma situação
que volta a repetir, há controvérsias, não vou entrar no mérito, porque eu vou ouvir a comissão, tem o jurídico aí, e eu entendo o seguinte, na minha modesta entendimento, mas eu não sou doutor, né? E aqui a gente tem que ser doutor. Se a gente for doutor, no máximo você é representante do povo. Desculpe os doutores, mas que representante do povo não tem peso, tem que ser doutor. E eu não sou doutor, então eu vou dar minha opinião como representante do povo. Na hora do sistema e de reduzir o quinquênio, não precisou de autorização da Câmara. Não, para voltar à recomposição, no meu entendimento, bastava uma questão técnica e devolver lá, porque agora a Câmara fica com a corda no pescoço. Você vota o projeto de qualquer jeito, como da outra vez aí, ameaçaram os vereadores, ó, se não votar esse projeto do jeito que está aí, nós tiramos esse projeto e acaba com esse negócio. Então bota a corda no pescoço e joga o povo contra a gente. Se não vota, a Câmara barrou. Se vota e deu uma zebra, foi os vereadores que votou. Então, nada melhor do que a gente, então, abrir um espaço para ouvir a funcionária, os vereadores. Então, eu vou primeiro ouvir a comissão pertinente, que vai se manifestar, e aí depois a gente ouve o funcionário. Então, eu gostaria de passar para a comissão que analisou o projeto, se tem parecer, juntamente com o jurídico, e qual foi o entendimento da comissão. Comissão, o presidente é o vereador Lázaro Hélio, o vereador Francisco e o vereador Norma. Os vereadores podem se manifestar no projeto. Vamos ouvir o parecer de vocês e depois nós vamos conversar aqui com a funcionária. Então, o projeto, nossa comissão analisou o projeto é legal, mas nós estamos apresentando uma emenda modificando o artigo. Vou apresentar. Ao analisar o projeto de lei número 21 de 2014, essa comissão não identificou nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade, porém, tendo em vista que não há dupla interpretação na redação original da lei 2.350 de 2014, e consideramos que o artigo 25 já concede o direito ao quadro pessoal do magistério municipal. Não há necessidade de mudança na redação. Sendo assim, esta comissão apresenta uma emenda suprimindo o artigo 1º e o artigo 2º, corrige a numeração dos artigos e modifica a redação do artigo 3º. Tem até a redação do artigo 3º, não? Para depois a gente ler o artigo 3º, porque pediu para corrigir o artigo, doutor, aqui, mas não explicou o que... Pegar o original, vou pedir a lei. O original. Vamos voltar o lei. Tá, os vereadores da comissão também aí podem se manifestar, e os demais vereadores, a gente vai ouvir os vereadores para depois filtrar tudo. Eu quero saber como é que vai ficar o artigo 3º da proposta da redação. Na verdade, qual que era o artigo 3º? Do projeto. Não. O artigo 1º da resolução, da nova lei aqui, pede para alterar a redação do artigo 25 da lei original. Como a proposta de emenda é para suprimir esse artigo 1º, o artigo 3º tem que tirar a expressão os efeitos da nova redação do artigo serão, porque
Se passar a emenda, não tem nova redação. Então eu entendo que a comissão Deixa eu pegar a lei original. deveria aplicar a nova redação aí na proposta, para não ficar confuso. Porque senão fica confuso, vai para lá, sanciona de maneira diferente. Vocês vão ver a bagunça que deu a lei das diárias. Tem um decreto aí, ó, que foi baixado aí, ó, que jogou por terra o que nós aprovamos aqui. Vocês vão ver, vai voltar aqui daqui uns dias. Nós aprovamos uma lei aqui dispensando os servidores de prestar conta com papel, com o que quer que seja das diárias. Baixou um decreto lá pedindo o servidor prestar conta. Por isso que eu falo, se for um negócio de meia boca para lá, aí o negócio vira uma bagunça de vez. Baixaram um decreto lá, dizendo que o servidor vai ter que prestar conta da diária dele. Quer dizer, o servidor tem que prestar conta, o resto não precisa. Quer dizer, nós aprovamos uma lei que de um jeito, vai lá, baixa um decreto totalmente diferente. Então tem que tomar cuidado com o que está na redação, porque depois interpreta errado, vira um balaio de gato. Eu não votei em lei, nem aprovei lei aqui para servidor nenhum ter que prestar conta de diária, não. Eu não aprovei. Na lei que eu aprovei. Agora o decreto que está lá está exigindo que o funcionário vai ter que prestar conta de tudo. Se o funcionário sair, ele fala, eu não vou sentir que acabou. Não sai aqui, Não baixa um decreto totalmente diferente da lei. Ó, eu tô com a lei aqui, ó. Eu tô com a lei aqui. Cadê a 2300? Eu tô com a lei aqui, ó, Rodrigo. Já tá aí? Tô com a lei. A original. É. Aqui, ó. Lei 2350/2014. Começa aí, por favor. É o artigo? A redação original do CAPT é: além dos vencimentos, serão pagos ao servidor do quadro pessoal do Magistério Municipal os adicionais previstos nas leis que instituíram o regime jurídico dos servidores públicos do município de Iroca e ainda o adicional pela formação intelectual e a gratificação por assiduidade. Está alterando para... Estou alterando para quê? Estaria alterando para, além dos vencimentos, serão pagos ao servidor do quadro pessoal do Magistério Municipal os adicionais vigentes previstos nas leis 2074 de 2000, que é o Estatuto do Servidor, e 2130, que é aquele plano de cargos e salários que todo mundo conhece, sendo que os quinquênios já adquiridos deverão ser calculados e pagos nos termos do artigo 52 da Lei 2130, e ainda o adicional pela formação intelectual e a gratificação por assiduidade. Se os vereadores desejarem, aqui essa nova redação proposta é uma forma de explicar, tintim por tintim, sobre a alegação de que isso não daria mais para dupla interpretação. Pode fazer alteração, mas não é problema. Então, não, o grande problema, eu volto a repetir, manda uma lei na última hora, caráter de urgência, com a corda no pescoço dos vereadores. Aí o que acontece? Em menos de 15 dias tem que votar, porque senão o servidor está sendo prejudicado. Aí eu pergunto, qual vereador que desbruçou na lei 2074 de 2000, na lei 2130 de 2002, para votar esse projeto? Ó, aí o que acontece? Tem muita coisa dentro da lei 2070. Aquele dia aqui foi falado, deixado bem claro, que o que vai reger o profissional do magistério é a 2000, essa aí, ó, que não é mais a 2130. Agora tem alguns professores que estão vindo aqui, ó, eles estão mandando um projeto agora, Secretaria de Educação, Prefeito, incluindo vocês de novo em pontos da lei 2130. Aí dorme com um barulho desse. Esse prefeito está achando nós, vereador, como um cara de palhaço, que eu já cansei de falar para vocês. Agora dorme com um barulho desse. Trouxa de falar para vocês. Ah, não, a lei 2030
lei de 130 só vai reger agora o funcionalismo técnico e tal. Professor não. Agora manda uma lei e quer que a gente vote em 15 dias? Se os senhores vereadores quiserem, e com todo respeito aos representantes do magistério que estão aqui, porque a proposta que eu vou fazer, obviamente, elas não vão gostar, pode ser, mas sabe, pode doutor, ser melhor avaliado. Mas veja bem, doutor, sabe o que é a proposta da comissão e a proposta dessa casa? Para nós não sermos crucificados e os professores entenderem que nós estamos querendo ajudar elas, a gente queria suprimir tudo, apontar só um detalhe: é aprovar o texto para devolver o quinquênio delas. Pronto, acabou. Se eles quiserem discutir outros assuntos, vai ter que ser com calma, dentro dos trâmites, dentro da lei, com os profissionais, porque senão fica uma coisa complicada. O que a gente quer é que devolva o dinheiro para elas. Mas para isso, a profissional aqui tem que falar, porque ela precisa de uma lei para devolver isso. O que acontece aqui, eu acho que o lugar que a gente tem que observar mais, é sendo que os convênios já adquiridos deverão ser calculados e pagos nos termos do artigo 52 da lei 2130. A gente tem que analisar bem o artigo 52, porque a gente sabe que hoje no município de Heródoto existe quinquênio e existe adicional quinquenal. Então nós temos que ver se essa palavra quinquênio aqui, nessa nova redação, está se referindo aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos ouvir Eu gostaria só de fazer um pequeno ressalto. O seguinte: quando em 2130 de 2012, que se encontra em minha mesa aqui nas minhas mãos, veja bem que o que está falando sobre o termo quinquenal e o quinquênio, no artigo 52 dessa lei, pela prefeitura, fala da remuneração por tempo de serviço, artigo 52. Todo servidor efetivo fará jus a cada 5 anos de efetivo serviço prestado à prefeitura, o valor correspondente a 10% do menor vencimento da prefeitura vigente à época, padrão admissional do nível 1 e da tabela 1. O título de adicional quinquenal pago em verba à parte, tá bem? À parte, e que integrará sua remuneração para todos os efeitos legais. Este é o artigo 52 da Lei 2130 de 2002 da Prefeitura. Que eles querem incorporar. Sim. Então, veja bem que está aqui em minhas mãos. Foi analisado por mim, Francisco Lázaro Correia, que é o relator, eu membro, e o presidente Lázaro Correia, Lázaro da Silva. Não, esse foi o artigo 52 da Lei 2130. E a Lei 2074 de 2000? Está aqui o estatuto nas minhas mãos também, que eu já vou verificar. É porque não fala o artigo do estatuto. É porque a lei, o estatuto do servidor é que estabelece lá todo e qualquer adicional e gratificação, está tudo lá. Tá, então nós vamos, o vereador Mauro, então nós vamos ouvir então a funcionária da prefeitura, que ela vai dar as considerações dela e depois nós voltamos fazer a discussão. Eu queria que a funcionária da prefeitura chegasse para cá, porque a gente está gravando a reunião, o funcionário vai disponibilizar ali o microfone para ela. E ela tem liberdade então para fazer a sua exposição aí. Pode colocar. Boa noite. O que eu preciso
como foi falado pelo vereador Mauro aqui, ele citou o artigo 52, que fala do adicional quinquenal. Vocês têm em mão aí, na segunda folha, o artigo 62, que fala do quinquênio, que os servidores que na data de entrada em vigor da presente lei, a lei de 2002, que eu estou lendo, 230, já tiverem adquirido direito e estiverem percebendo a verba denominada quinquênio, na forma prevista na lei 2074 de 2000, continuarão recebendo o valor já constante de seus proventos a esse título, o qual somente sofrerá alterações em razão de reajustes gerais concedidos ao conjunto dos servidores municipais, no mesmo percentual, ficando a aquisição futura de adicional por tempo de serviço condicionada aos termos do artigo 52 e seus parágrafos dessa lei. O que aconteceu? A 230 congelou em 2002 os quinquênios e criou-se o adicional quinquenal. O quinquênio, ele é calculado em 10% do vencimento vigente da época. Tá? O adicional quinquenal é 10% do salário mínimo. O que aconteceu agora? Os reajustes dos professores não é um reajuste geral da folha. O que aconteceu com o quinquênio deles? Voltou em 2002 por causa desse artigo na lei. Porque ele, no programa lá, de cálculo lá, na base de dados dele lá, existe esse artigo, está aí com vocês, eu anexei também uma cópia da base de dados, que cita lá artigo 2002, em abril de 2002. Então, eu não posso mexer se não houver alteração. Caiu mesmo. Se aumentar 1 centavo em qualquer funcionário da prefeitura que receba salário mínimo hoje, que é a base de cálculo da prefeitura hoje virou salário mínimo, porque o nosso salário, todo mundo sabe, está cansado de saber que defasou. Virou salário mínimo, a base, salário base. Não estou falando salário líquido, que aí tem mais as outras vantagens. O salário base virou salário mínimo. Se aumentar 1 centavo no salário mínimo de qualquer funcionário, ele volta em 2002. Ele teve um reajuste geral em 2008, que o senhor Ari, na época, deu de 9,3%. Foi um reajuste geral. Todos os quinquênios foram aumentados. De lá para cá não houve mais. Houve, como todo mundo sabe, todo ano tem um aumento do salário mínimo. Como há aumento do salário mínimo, é o aumento geral da folha. Os quinquênios aumentam automaticamente. Nunca se deparou com esse problema porque era um aumento geral. Agora, a lei dos professores, é uma lei só para o setor deles, o deles voltou em 2002. E o que acontece? O artigo 52 fala que 10% do menor vencimento da prefeitura. O menor vencimento da prefeitura, ele vai continuar sendo salário mínimo, não pode pagar menos que salário mínimo. Então, continuaria recebendo o que já recebia antes de agosto. É isso que eu queria explicar e atentar para isso. Sem lei eu não posso mexer. Não é um problema técnico, como foi citado no ofício. Ele se equivocou. Ele deveria ter colocado um problema técnico devido a 230, no artigo 230 da lei, o artigo 62 da lei. Se ele tivesse colocado, isso teria bem mais esclarecido para os senhores. Certo? É isso que eu quero colocar. Coloquei até um exemplo aí do meu contra-cheque. Eu simulei aí, coloquei para os senhores, vocês podem virar as cores. Desde quando eu passei a receber quinquênio em 2000, ele está calculado em 10% do salário mínimo do vencimento meu. Em abril de 2002, o
salário base subiu, ele subiu também, conforme está de acordo com a lei. Em 2008, ele teve um aumento, está aí grifado, de 9,3%, houve um aumento. Em 2008 mesmo, em abril de 2008, eu já recebia um adicional quinquenal, está aí calculado, R$ 41,50, que era o salário mínimo de R$ 415 na época. Em 2010, o salário base virou salário mínimo, R$ 510. O quinquênio passou a ser calculado R$ 51. Adicional Não, o quinquênio. Porque aí o menor salário da prefeitura virou salário mínimo. e os adquiridos antes. Como assim? Os quinquênios foram adquiridos antes da doença. Então, foram adquiridos. Esse aumento em 2010, que parou, né? O salário da prefeitura, o menor salário da prefeitura, é 510, não pode pagar menos de 10% do menor. Então, por isso que o quinquênio ficou de R$ 51, aumentou para 51. De R$ 29,90 ele foi para 51. De todos os funcionários. Tanto que eles nunca perceberam isso. Aí o que acontece? Em 2014, agora em dezembro, já está aí, nem foi feita a folha de dezembro de 2014, o salário base é 724. O quinquênio, 72,40, adicional quinquenal, está certinho, 10%. Eu simulei um aumento aí de 1 centavo e o quinquênio voltou em 2008, 29,90. Então acontece isso automaticamente. Eu não posso mexer, já liguei em Belo Horizonte, eles não podem mexer se não houver um texto reconhecendo isso e mandando alterar isso. Essa lei dos professores foi mandada para Belo Horizonte, a lei, foi mudado tudo nos termos da lei. Então, Fátima, aí eu vou pegar uma fala sua, pena que o secretário não está aqui, que é difícil trazer ele aqui, né? Tem que ser no dia que ele pode. Sim, no dia que ele pode. A Câmara tem que se importar a ele. E a senhora não tem nada com isso, porque aqui como funcionário também só foi prejudicada. Porque ela passou a receber também R$ 29,90, está aqui. Não, eu só simulei. Simulou. Eu simulei no centavo. Se aumentar, se for mexer nos outros funcionários da prefeitura, vai acontecer a mesma coisa. Então, aí sabe o que acontece, gente? Quando foi questionado aqui nos debates, nós conversamos aqui, falando, olha, não, o menor salário mínimo da prefeitura é o salário mínimo. Tudo bem, infelizmente tem esse problema aí de não ter correção. Então, houve um entendimento por parte de todo mundo que os quinquênios dos professores, é óbvio que não seriam baseados no piso, e sim no salário mínimo, correto? Esse era o entendimento. Mas aí não. Voltou a interpretação lá do salário de 2002. Então é uma situação que, para vocês verem que nós falamos, melhora o texto, para a gente melhorar. Um pontinho no texto foi ufa. Não queriam. Parece que o tempo da era coronelista voltou. Tem que chegar aqui, você não pode corrigir nada, tem que votar, tem que ser amém. Então não sei para que serve a Câmara. Nós levantamos esse problema aqui. Olha, esse texto aqui e tal. Então, é só para entender, então, e ela está confirmando aqui que é um problema da lei. Que é uma interpretação da lei, doutor. A lei, baseada no que a lei fala à época, o sistema voltou à época que a lei foi aprovada, que está prevalecendo lá. Então, senhores, o que acontece? Segundo a profissional aí, segundo a prefeitura, precisa de uma lei para adequar. Aí os vereadores têm que analisar aí o que vocês acham melhor. Eles estão dizendo que para voltar à normalidade do quinquênio, a lei tem que ser aprovada. Então tem que haver um consenso aí. Eu acho que da parte da Fátima está tudo ok, eu posso liberar ela? O que foi de todos? É justamente daqueles da época, né? Os mais antigos, foi só de alguns. Porque os professores mais antigos recebem um quinquênio, até
Foi antes de 2002. Quem entrou antes de 2002, 95, já tinha quinquênio. Quinquênio. Aí depois a Até nomenclatura. antes disso. Aí depois a nomenclatura passou a chamar Adicional quinquenal. adicional quinquenal. Então tá bom, eu vou liberar a Fátima. E se alguns professores aí quiser falar, vem aqui, André, então. Mas informalmente. Não, porque nós estamos gravando. Vem cá, por favor. Eu vou liberar você um pouquinho, tá bom? Não tem como ser informal. Não tem. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, eu queria só deixar bem claro que o senhor colocou que deu a entender que a Câmara é culpada. Então eu falo por mim, mas acho que alguns professores vão concordar. Em nenhum momento a Câmara é culpada disso. Porque no dia daquela reunião aqui, esse painel estava exposto, foi feito um slide, o senhor apresentou tudo, deixou a gente falar. O Luiz teve a oportunidade de falar e até muitos professores não concordaram com a fala dele e parece que agora está vendo que foi um erro aprovar a lei de maneira rápida, como o senhor está falando. Então isso eu falo por mim, mas eu acho que tem gente que vai concordar isso comigo. Porque quando a gente saiu ali aquele dia, eu falei que eu tinha gostado da lei 80%. E a Nelma era uma que a gente conversou, a gente debateu e ela viu meus pontos, o porquê que eu estava de acordo com o Luiz em certas coisas. E o Luiz falou que a gente estava um pouco desesperada por causa da lei. Aí então eu quero deixar bem claro, eu acho que a Câmara, se saiu conversa na cidade, como sempre sai, que a Câmara é culpada, eu acho que não foi. Obrigado. Porque aqui a Câmara, o senhor perguntou, todo mundo concorda? Levanta o braço, todo mundo levantou. Então não vamos ser hipócritas de falar que a Câmara foi culpada. Tá? Segunda coisa que eu queria questionar, que não tem nada a ver com a Fátima também, mas eu vou questionar umas coisas aqui, mas eu sou leiga também no assunto, eu entendo de lei. O que o Rodrigo perguntou, adicional, quinquenal e quinquênio. Dá a entender que é a mesma coisa. Aí na lei, né, uma lei falou que era uma coisa, agora virou outra. Então eu queria saber como é que fica isso. Eu não entendo, não sou advogada, mas parece que a palavra pesa, né? Então, segundo a explicação da Fátima, é que até 2002, essa gratificação chamava quinquênio. E aí passou a virar. E a aí forma quem adicional foi outra. então, aí só para mim entender, quem está no adicional quinquenal, ou seja, depois de 2002, tá beleza, ninguém tem o salário, o quinquênio congelado. Só que antes de 2003, só um minutinho, antes de 2002, subentende-se que estaria congelado. Tem 3 exemplos aqui. A Nelma, a Hélia e a Rita têm mais de 25 anos de casa. E o delas nunca foi congelado. Então, por que agora está congelado? Então, parece que a lei, ela direcionou no papel para todo mundo, mas para atingir não foi para todo mundo. Então, parece que é um erro lá de trás que está vindo. Vocês não concordam comigo? Só para me entender. Porque eu estou dando um exemplo aqui. As 3 é a primeira vez, elas estão desde antes de 2010. Então, André, eu quero que todo mundo elas entenda. nunca foi congelado. Tem R$20, parece que foi, né? O que eu quero o que eu quero defender, o que eu falo é o seguinte, gente. No meu entendimento, baseado nisso, baseado que não foi em todo mundo, baseado que foi em alguns, é que é um erro técnico do programa, do sistema. Então é uma situação administrativa que tinha que ser resolvida. Deu um pane no sistema, deu tal, aconteceu isso. Só que parece que não bate, parece que descontou de um, descontou de outro. Pois é, mas aí eu acho que poderia ver se isso acontece com todos os funcionários da prefeitura que são velhos de casa, com perdão da palavra. Porque parece que tem funcionários que não aconteceu isso. Então também falar que esse problema agora com adicional quinquenal, não sei nem como é que chama mais, na cabeça do É baseado na lei? É baseado nessa lei que foi aprovada há 2, 3 meses atrás, parece que é mentira. Não bate. Mas também não bate a situação qual das 3. Não, pode E já, por exemplo, no caso da Silvânia, a Silvânia faz tempo que ela comenta lá na escola que esse problema com o quinquênio dela, ela já tem faz tempo no salário dela. Então, o que eu estou dizendo, parece que não é um erro nem de computador, nem de funcionário, nem de ninguém. Parece que atinge uns e outros, não? Está meio estranho. Outra coisa que eu vi, aí estendi para todos os funcionários, né? E se em 2000,
fala que é em 2002 em diante. Então, por exemplo, eu estou na prefeitura desde antes de 2002, mas aí, então, em 2003, 2004, se eu tivesse campanha, eu não entraria nesse caso, então. Porque aí passou, você ficou com outra nomenclatura, adicional. Aí o nome, então, prejudica uns e ajuda outros e não teria... Qual a lei que está vigorando? A gente fica assim, porque parece que a gente fica perguntando... Para vocês, no entendimento nosso, qual a lei que está vigorando? para os professores, para o profissional do magistério, é a 2350 de 2014. Que essa foi aprovada agora. Essa foi aprovada. Os outros profissionais, mesmo da educação e do funcionalismo, é a 230. Ficou desse jeito. E aí agora estão querendo embutir a lei 2130, um ponto na 2350, a de 2000, quer dizer, então vocês voltaram a fazer parte de pontos da lei do funcionalismo. Você está entendendo? Então aquilo que vocês teriam, que era só para vocês, começa a voltar a juntar vocês nas outras leis. É isso que está dando, esse que é o problema. Criaram uma lei aí que ia ser só para vocês, agora estão querendo voltar. Mas vocês... 230 não pode ser modificado? Não, a 230 ela abrange todo funcionamento. Não é nosso caso, então. Não é. Era. Mas com a desse ano deixou de ser. Agora eles estão pegando o artigo da 230 para embutir na de vocês. No caso que você tem da Silvânia, ela está prejudicada faz tempo, agora ela voltaria ao normal por causa dessa 2350. Parece que sim. Entendeu? 2350. 2350 foi que foi votado esse ano. Que nós aprovamos. Eu volto a repetir, a Câmara não tem. Porque foi bem perguntado, o senhor não perguntou o que pode ter na gravação. Quem concorda? Todo mundo perguntou. Mas, mais alguma coisa? Não. Tá. pela ordem, senhor presidente, veja que está ficando uma situação bem confusa, tanto na parte do sistema do qual faz parte a prefeitura, o executivo. Hoje nós estamos encontrando esses obstáculos aí que vem nos enfrentando no dia a dia. Então, a 2130 de 2002 é uma lei que foi antiga, né? Aí prova por A mais B, me perdoe, doutor Rodrigo, doutor Zé Mauro, caro vereador, aonde eu vejo assim que as leis do nosso país, a lei foi feita para cobrir o erro e regulamentar a opressão. Então é triste, até a gente descaso com o ser humano. Então por mim eu vejo, eu não estou aqui nem para prejudicar nem A, nem B, nem C. Estou aqui para fazer o que é certo e ajudar as pessoas que realmente precisam. Então eu estou preocupado com a lei 2130, 2002, sim. Tem a 2350? Tem. Então, no meu ponto de vista modesto como vereador, diante dessa situação, eu peço vista mais uma vez desse projeto. Não tem como, porque vai causar uma polêmica, embora vejo que está tendo um erro da parte de quem está fazendo planejamento. Que planejou, que não estudou direito. Eu até se o senhor me permitir, eu sou bem claro e objetivo, estou pronto a responder qualquer processo, desde que seja justo. Então, embora quando as professoras estiveram nesta casa, uma hora antes da reunião plenária, esteve sentado na minha sala o secretário de Educação, junto com o vereador Francisco Lázaro Correia. Eu quero deixar registrado aqui, perante os professores que estão aqui atrás de mim, quando eu referi sobre o teto salarial e o salário, o vereador está aí que possa me dar a palavra justa a mim, o que eu estou dizendo. Eu falei para o secretário da minha sala: Marcos, isso daí vai trazer problema depois. A resposta que ele me deu: se vocês começarem a colocar obstáculo e começar a colocar muito objetivo, já está pronto para não ser sancionado.
Foi a resposta que eu tive na minha sala com o secretário de Educação do nosso município. Eu também hoje tenho o magistério, né? Embora eu não estou lecionando, mas sou professor. Eu acho que é vergonhoso e as professoras estão passando por essa humilhação. Isso é uma humilhação. Uma lei que lá na frente fala uma coisa, a outra já vem falando outra coisa, está retroagindo cada vez mais. Até que ponto nós vamos chegar? É por isso que não está havendo mais alunos, pessoas, moças, rapazes interessados em lecionar mais, porque o professor é desvalorizado. É um descaso que nós estamos passando, uma classe de professores que estão tão bem formadas e que estão aí na escola com um salário ridículo, medíocre. Embora, então, o que nós vamos fazer? Então, eu peço desculpa às professoras que estão aqui, minhas colegas. Por mim, eu tiro os projetos de vista para que a gente possa analisar melhor e a gente faça o que é justo. Injustiça não. Só um detalhe, o vereador ele tem direito regimental de pedir vista. Eu só queria que os vereadores, quem nos acompanha pela internet, o doutor Rodrigo, um minutinho só. Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo. Ô Rodrigo, um minutinho só. Até chamar a atenção aqui da Fátima, para a gente não ser mal interpretado. Para me falar hoje eu tenho que tomar cuidado. Que o pessoal fala que eu estou falando Y. Queria aproveitar aqui porque ela é uma profissional, é uma funcionária da prefeitura, está exercendo um cargo de comissionado ali, mas é funcionária de carreira da prefeitura. Não acho certo, minha opinião. Eu acho omissão do secretário de Educação fazer isso. O jurídico da prefeitura, que eu nem conheço quem é o advogado da prefeitura, para falar a verdade. Nem conheço. Nem só veio aqui uma vez que ninguém enxerga ele. Continuo não querendo conhecer. Nem eu. Continuo não querendo conhecer. E do prefeito municipal. Para mim, esconder atrás porque ela não está de saia. Esconder atrás de saia de uma profissional para vir dar uma justificativa dessa é covardia. Então, eu só gostaria do seguinte: pedir para os vereadores a gente chegar a um consenso, seja ele qual for, até o dia 17, para votar esse projeto, para aquelas profissionais que estão com um problema na diminuição do quinquênio não venham ficar no prejuízo, porque infelizmente a corda arrebenta do lado mais fraco. Eu sei, eu entendo a dupla interpretação, os senhores têm o direito disso, só que eu gostaria que na próxima reunião do dia 17 chegasse a um consenso para votar, para que quem de fato foi prejudicado possa então ter os seus valores voltados e não fique complicado. Vale ressaltar que, como o artigo prevê que, uma vez aprovado o presente de lei, isso é retroativo a agosto, o pedido de vistas do vereador não gera prejuízo nenhum. Porque se for votado daqui 15 dias, da mesma forma, vai ser retroativo até agosto de 2014. Então, mas a lei vai ser votada em 17. Vocês vão ser informados. Veja bem, financeiramente, esse pedido de vista não gera prejuízo, porque é previsto a folha fecha quando? A folha fecha quando? A folha 20? Não, vai fechar antes agora de dezembro por causa dos feriados. Tem mais questões na lei que não está funcionando como deveria, a questão da seguridade. Tem gente que está nadando de braçada. Essa aí eu não vou nem entrar no método. Me reservo o direito de nem entrar. A minha está funcionando, eu posso falar, eu estou de licença, eu você tem licença. Aí eu tenho colega minha que está aproveitando tem que ver isso aí também. Eu acho que tem que rever tudo, tem que rever certas coisas. Senhor presidente da Câmara. Senhor vereador Zé Mauro. O que está acontecendo, por exemplo, com essa lei da 2350, os dizeres do artigo
primeiro aqui é quase o mesmo. Só que nessa alteração que ele propõe aqui, ele está citando o número da lei anterior aqui, que vai usar o artigo tal, mas eu acho que o encarregado pela informática desse programa de folha de pagamento, se ele fizesse uma tabela de acordo com o índice dos professores, ele teria corrigido isso aí na lei 2350, porque as outras, a Fátima mesmo tem ali, é porque é feita uma fórmula de como calcular o que vem, porque existe aqui quinquênio congelado. Por quê? Porque se eu ganhasse R$2.000, antigamente lá, o quinquênio era sobre R$2.000, 10% sobre o meu salário, o meu vencimento. Aí depois, o Paulo Machado, na época, com o marido, para não haver discrepância de salário, eles criaram sobre o menor salário. Então é aonde está dando essa conclusão aqui agora. É por isso que se for sobre o vencimento, o programa populariza. Agora você tem um salário só que tem um detalhe, a lei pode ter sido um pouco Machado com ali, mas quem votou foram os vereadores da época, por isso que tem que tomar cuidado. Não, eu sei, mas eu estou dizendo. Porque os vereadores concordaram com isso. Por que eles não pararam? Não, mas ela tem um quinquênio congelado e tem um quinquênio calculado de 10% sobre o menor salário. Então é aonde está a conclusão na folha de pagamento do magistério. Então, eu acho, por exemplo, que a aprovação desse projeto aqui vai ocasionar na mesma da 2350. O encarregado do programa de folha de pagamento é que tem que fazer essa tabela de acerto dos projetos. Então o vereador já pediu vista, vamos chegar ao consenso para votar dia 17. Eu gostaria só de fazer um pequeno ressalvo ao doutor Zé Valdo, colega vereador. Veja bem a diferença dos planejamentos anteriores para os de hoje, os atuais. Na época que o senhor trabalhou na prefeitura, inclusive modéstia à parte, o senhor trabalhou lá na parte da contabilidade, né? Antigamente era tudo digitado, batido à máquina. A tecnologia avançou tanto que hoje está esse erro aí. Inclusive o nosso município paga uma empresa terceirizada chamada Planejar, que pelo jeito está planejando tudo errado, não certo. Então, pelo amor de Deus, eu dou parabéns para o senhor, porque na sua época aqui era bem mais difícil que a de hoje. E hoje a Planejar está fazendo. Então, como o presidente dessa casa falou também, embora os vereadores daquela época aprovaram, né? Mas a lei Maria da Penha e a lei Paulo Machado. Obrigado, senhor. Vereador João Batista, por favor, senhores. Pela ordem. Boa noite a todos, boa noite, boa noite, visitante, senhoritas professoras. Estou sentado aqui, tenho um pouco, agradeço a vocês. Na reunião eu falei aqui que o meu voto era de vocês, votaria a favor de vocês, estou aqui representando todo o município e quero agradecer o Mauro de novo também, que eu ia pedir um tempo, se vocês estivessem de acordo com o dia 17, porque quem já perdeu até agora, mais 15 dias, é que não vai mudar a vida de vocês. Então, eu peço aí o carinho de vocês, a atenção, para a gente deixar, para a gente estudar melhor e para a gente voltar no dia 17. E vocês que tiver, agora nós estamos mais na Câmara, 2 meses de férias, se vocês nos procurar aqui também, nos ajudar a tirar as dúvidas, porque às vezes as dúvidas de vocês não é as nossas, né? Porque a gente que vive de salário, ele sabe. Ou o salário de lá, eu não sei onde que ele aperta, o que está defasado. Então, eu conto com o apoio de vocês também. E desde já, pastor, muito obrigado e estou à disposição dela. Sempre lembramos, com todo respeito à Fátima, que explicou muito bem a parte que ele toca, mas quem deveria estar aqui é o secretário de Educação, prefeito e o pessoal da Folha. Essas empresas que vêm
ganham licitação, prestam serviço e depois precisa conversar com elas, é um sacrifício também. Muito bem, então o projeto foi colocado em vista, ele fica suspenso para o dia 17. Eu quero distribuir um projeto 22/2014. Está liberadas. Se quiser ir, pode. Se quiser acompanhar os trabalhos também. Você... Tá bom. Projeto 22. O projeto 22 é a criação de um conselho rural de agricultura familiar. Se os vereadores puderem dar uma atenção também nesse projeto, que é um projeto meio básico, existem vários conselhos que funcionam, que existem no município, e o conselho da área rural, agricultura familiar, não tem, o objetivo é criar, isso é muito interessante, tem recursos federais e estaduais que poderão vir para o município mediante a criação desse conselho, e eu estou distribuindo esse projeto para análise. Então tá ok. Não vamos entrar em detalhes, gente. Se entrar em detalhe é pior. Se entrar em detalhe é pior. Bom, vamos dando continuidade aqui. Eu tenho um assunto aqui também que vai ser bem objetivo, que eu gostaria de falar, e eu queria até falar de interesse público, mas é referente aí a um trabalho do senhor Genésio Pereira Miguel, que está aqui conosco. E o senhor Genésio é um produtor rural, ele lida aí na área rural, né? pecuária leiteira, vende leite aí de casa em casa, na rua aí, ó. Mas a vigilância sanitária começou a fiscalizá-lo, dizendo que o leite dele tinha que ser resfriado, dizendo que o leite dele tinha que ser empacotado, isso e aquilo, e a prefeitura, através do agente responsável da vigilância sanitária, e o que ele fez? Adequou as exigências da lei. Então eu chamei ele aqui em primeiro lugar para parabenizar ele, porque ele acredita no município, ele investe no município, está aqui no município, é do município, a família, todo mundo conhece ele, vende um produto que nunca fez mal para ninguém, todo mundo, aqui no interior, todo mundo sabe o que é. Ontem mesmo à tarde, eu tomei leite no pé da vaca lá, estou aqui, é uma cultura nossa, né? Mas as leis mudam, né? E o senhor Mauro já falou a respeito de lei aqui também, não vou ser repetitivo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que essa casa aqui hoje, na pessoa aqui da presidência, mas todos nós aqui manifestássemos um aplauso para o senhor Genésio, porque primeiro, ele acredita no município, investe no município, fez o que a lei pediu, investiu, e ele vai falar aqui um pouquinho. Mas eu gostaria assim, que os vereadores nos ajudassem, a população, você que está nos ouvindo, que parece que a lei proibitiva só serviu para ele. Só serviu para ele. Só ele que não poderia vender do jeito que estava vendendo. E ele se adequou. Ora, se a lei proibiu ele de fazer algumas coisas, tem que proibir todo mundo. Embora que culturalmente todos nós sabemos que é comum no interior nós comprarmos leite na lata, no retiro, todo mundo sabe que tem que ferver leite para consumir, todo mundo sabe, mas tem a cultura interiorana. Mas parece que essa lei só serviu para ele adequou, investiu, não foi bom, e agora o resto continua do mesmo jeito. Então isso não é justo. Nós temos que defender a justiça. Então, em primeiro lugar, eu
gostaria de parabenizar, viu, senhor Genésio? Eu gostaria de parabenizar o seu trabalho, de acreditar no município. Gostaria de chamar o senhor aqui na frente, se eu pudesse estar aqui, que aí a gente pergunta umas coisas para o senhor, vamos filmar o senhor. Eu gostaria, o senhor trouxe o produto? Eu gostaria de mostrar o produto dele aqui. E se algum vereador quiser fazer alguma pergunta para ele, mas eu gostaria de pedir essa casa, né, uma manifestação pública, por ele estar acreditando no município, investindo no município, enquanto muitos têm deixado o nosso município. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu queria tirar essa foto aqui, ó, do produto dele, ó. O produto dele aqui, ó. Ele adequou as normas. No jornal, Vamos lá. Tá vendo, ó? Então quer dizer, tem CNPJ, tem as instruções, é leite natura, resfriado, prazo de validade, faz propaganda do município, do símbolo do nosso município, que é o pico do papagaio, né? Então tá aqui, ó. Gostaria aqui de tirar essa foto, depois eu vou tirar outras fotos aí. Vamos chegar um pouquinho aqui, ó. Então, agora, se ele fez isso, então por que os outros não estão fazendo? Se ele foi colocado numa situação de adversidade, porque ele teve que gastar dinheiro, gente, e ele vai falar para vocês quanto que ele gastou. Agora, cadê a mesma fiscalização? É isso que a gente não pode aceitar. Injustiça. Então, o que eu queria fazer, vou colocar ali para ele, pode colocar a caixinha, você pode usar o microfone. Eu vou fazer aqui, se algum vereador quiser fazer uma pergunta também, pode ficar aí na tribuna, senhor Genésio. Tem um microfone aí, o Carlos Augusto, tá ligadinho? Boa noite, em primeiro lugar. Genésio é um conhecido nosso. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do investimento, de como, se o senhor quiser, pode ser sucinto, as abordagens. Eu como vereador Francisco, nós vimos o investimento lá. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. E eu quero aqui, quem estiver me ouvindo aqui, que vai virar o beiço depois, que aqui não é política, não vai querer votar em mim se eu for candidato na próxima. Não foi o senhor Genésio que veio reclamar aqui, não. Foi eu que convidei ele vir aqui. Você que está vendendo leite de qualquer maneira e se o fiscal agora for atrás de você, foi eu que estou reclamando. Eu achei injustiça. Então eu estou assumindo isso para ninguém, quando alguém parar na rua, pode falar, não, isso foi o pastor que sabe, o senhor não tem culpa de nada, o senhor não fez nada. O senhor está aqui para receber os parabéns dessa casa por estar acreditando no município. Então, pastor, o problema veio o pessoal da vigilância falou para mim que era que tinha que adequar o leite nas ordens que precisava. Aí até fez uma reunião, só compareceu eu e o Ronaldo da Emater, que eu chamei ele para que ele acompanhasse que a Emater está ajudando. Aí foi lá, falou que precisava fazer, eu fiz as coisas, as normas de acordo com eles precisavam. Aí o Wilson da vigilância falou, tem que ser assim, que se não for assim não pode vender. Aí eu ajeitei tudo, depois de tudo pronto, falei com ele, Wilson, agora eu vou começar a vender o leite. Ele falou, não pode começar, que você vai ser um exemplo para os outros. Eu comecei, estou vendendo até hoje, e até hoje não vi nada. Até hoje. Qual foi o investimento do senhor aí assim, de tudo? De tudo. Eu acho que eu até trouxe aqui mais ou menos, pastor. Mais ou menos já está em 41 mil, mais ou menos. 41 mil reais, gente. Gente, olha, sinceridade, isso não é dinheirinho, não. Um produtor rural que tira leite, que levanta de madrugada, que sai vendendo de porta em porta. Olha, gente, se é lei e ele se propôs a obedecer, não é só ele, não. Eu acho que nós temos que assumir essa. Eu queria chamar o apoio dos senhores vereadores para a gente assumir essa briga e eu acho sinceridade. Eu acho que é uma injustiça. Ele acreditou, está aí, adequou as normas, 40 mil reais.
E agora o resto fica vendendo aí de qualquer jeito. E eu já falei, não é que a gente está falando mal da vigilância, do Wilson. Eu já falei um milhão de vezes com ele, Wilson, se é lei para mim, é lei para todos. Estão correndo atrás. Não está correndo atrás, não. Não tem nada de correr atrás, não. Ele não adequou, fecha. Não tem esse negócio de jeitinho, não. Jeitinho seria usar o bom senso. Olha, vamos levando aí até quando der. Aí tudo bem. Mas a partir do momento que exigiu de um e um adequou, aí pronto, aí acabou. Mas quando ele falar pra você que está correndo atrás, você está para ele correr atrás, ele pode correr atrás de você, ué. Então, até o Ronaldo Demater, hoje na teve lá em casa, ainda falou que ele participou da reunião, da primeira reunião. Ele foi lá comigo, igual o Ronaldo falou, parece que a lei estava só para você. Por quê? Para os outros não. Exatamente. Parece que a lei... Vereador, só para frisar bem, quando ele foi lá atrás de você, que você está falando, não é que eles estão no puxa-saco, como puxar, tem muita gente que fala. Só que eles não deram prazo para você? Não, ele falou que era para arrumar. Mas não falou para você até quando que era para arrumar? Não. Às vezes eles falaram para os outros também, entendeu? Igual eu já vi falar que deram uma lei aí, até quando a gente foi na casa da sede Mariana ali, eles falou que ia ter para fazer isso, vendeu lei de ensino, mas ia ter um prazo determinado. Mas para todos. Às vezes eles falaram prazo para os outros. Né? Foi uma vez só que ele falou com você? Não, ele falou comigo 2 vezes. A cobrança? É, ele falou que era para arrumar, porque se não fosse desse jeito, não podia vender, porque tinha que ser o leite resfriado, tudo direitinho. Até eu tenho uma lei lá, que ele me deu a lei, eu não trouxe, que constava que o leite podia ser vendido in natura, tudo certinho, mas tinha que adequar as leis que precisava. Até eu tenho a lei lá. Ele até que deu nessa conta, ele deu apoio por causa dessa lei. Mas só que foi só para mim. Exatamente. Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o senhor está acreditando no município. Porque isso é acreditar no município. Ele investiu para que ele possa ter um produto de qualidade, porque o produto dele está sendo vendido. Então, em primeiro lugar, o que o município precisa de gente que acredita no município. E segunda, eu me comprometo. Eu acho que essa casa aqui, o mínimo que a gente pode fazer é questionar a prefeitura por quê e qual é o prazo para a venda de leite da maneira que tem sido vendida, ao contrário da sua... É o que eu falei para o Wilson, que tinha que ser feito isso aí. Ok? Algum outro vereador que ia manifestar aí? A oportunidade está aí. Amigos de todo mundo, e conversando com a Fábio, eu bem ver se tem um prazo para as outras pessoas que têm leite ali in natura. E outra coisa também, às vezes tem pessoas a saberem, existe também um empréstimo para quem quiser adequar. E segundo também, eu já pesquisei, senhor presidente, o leite in natura também vai ter um tempo, vai ter que ser pasteurizado. Está sabendo disso, né, gente? Estou sabendo. Então, já informando bem a população, porque depois falam, já começa a saber, ele já fez um investimento, quem está ouvindo, que eu também vim da roça, já vim de leite in natura, tomo leite in natura, não tem problema nenhum. Mas além do investimento dele, vai vir, vai dar um prazo, adequou agora um pouco, vai descansar, mas o leite vai ter, ainda vai ser comercializado do jeito que está sendo, tem que ser pasteurizado, tem que ser. Então tem mais essa, vai deixar esse recado para todo o Eurocan e para vocês, né, que já tem mais essa aí, que o leite que ele está vendendo, ele adequou, como o outro falou, uma parte, 70%, mas ainda está faltando os 30%, ele vai ter que pasteurizar o leite para vender. Eu não sou um homem pobre, eu não vou fazer inteiramente, comprar direto da roça, não tem condições. Mais algum vereador? Então, eu acredito, depois não, vereador ali. Além de cobrança, te ofereceram alguma ajuda? Algum apoio? Não, eu que corri atrás da Emater, a Emater que arrumou empréstimo para mim conseguir pagar essa máquina, porque senão não tinha condição de mexer com essa vez. É maquinário, gente. Não, é porque eu acho um absurdo isso, né? Porque quer trazer uma lei, mas não tem nenhum apoio para isso, né? Sendo chato, eu quero parabenizar o Ronaldo Demater, que é um menino que tem feito um trabalho importante para ele, tem uma profissão que ele ama, ele veio da roça, a gente faz parte do Cotema junto, ele é um grande incentivador aí dos pequenos proprietários. Então, aproveitando a oportunidade, o assunto é esse, quero parabenizar ele pela pessoa que ele é, pela qualificação que ele tem e a alegria que ele tem de servir os pequenos proprietários. O Rafael está aí, grande, mas eu
gosto de ver é o incentivo que tem ao pequeno. Então, aproveitando esse momento para organizar ele também, porque ele vem fazendo um desempenho muito importante para ele, inclusive o Genésio. Ele está trabalhando comigo sobre qualidade de leite, ele acompanha tudo, ele está... Muito bom. Que bom, né? Parabéns pelo trabalho dele. Muito bom. Então, gente, O Genésio, eu acompanhei também esse processo dele aí. Lá a gente vê, por exemplo, que até a vacinação do gado, por exemplo, ele fez tudo certinho, de acordo com a lei. Então, tem outros produtores vendendo leite na cidade que não tem nada, porque a proibição era vender em lata, mas está continuando a vender em lata. Então, eu acho que tem que dar apoio para o Genésio, mas devagar, por exemplo, conforme for a maneira, cortar a venda dos outros, porque não está legalizado. Não, e se os outros também que estão nos ouvindo e que isso vai ter repercussão, a gente não é nada contra quem vende leite em lata, não. Eu continuo comprando leite em lata. Ontem mesmo eu tomei leite no pé da vaca, respingando o que a vaca estava fazendo. Eu não estou questionando isso, né? Até quem me ouvir também. O que eu acho injusto é um se adequar e os outros não. Ele deu os pulos dele, não teve que se adequar, então os outros também vão ter que dar os pulos deles. Correto? Então tá bom, gente? Então nós vamos manifestar. Eu vou pedir então depois uma forma aí da gente tirar uma foto depois com. A reunião não vai demorar, Genésio? Os vereadores tirar uma foto, o jornal está aí, tirar uma foto do seu produto e que outros produtores do município possam fazer como você fez. Em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns, tá? Obrigado. E nós vamos questionar também a prefeitura sobre isso, para ficar tranquilo. Obrigado. Ok? Você aguarda um pouquinho aí, junto aí a sua filha que está ali? Tá? Aguarda um pouquinho aí para a gente vai. Bom, vereador Rafael, pode fazer uso da palavra, né? Tem uma indicação aí. Na ordem, presidente, obrigado pela aula. Primeiro para os vereadores que estiveram assistindo. Queria fazer uma indicação aqui do nosso prefeito e contra os vereadores para dar uma força para ajudar ele. Eu indico ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de bebedouros nas quadras poliesportivas. Eu queria ler a justificativa aqui, pastor. Todos têm em mãos aí, ó, justificativo. A água e elemento essencial e prático, a prática desportiva e a existência de bebedouros nas quadras poliesportivas constituem verdadeiramente uma questão de saúde pública. Principalmente durante o verão, as pessoas transpiram mais, praticam mais esportes, a falta de bebedouros impede o consumo de água. Fatores esses que podem causar desidratação. Dessa forma, a instalação de bebedouros irá induzir a melhor hidratação, prevenindo futuros problemas de saúde. Por isso, indico a Vossa Senhoria a instalação de bebedouros em todas as quadras poliesportivas de nossos municípios. A questão é o seguinte: fizeram umas quadras boas aqui na nossa cidade, tem quadras boas para ter esporte. A única coisa que tem para os jovens aqui, adolescentes nossos aqui da nossa cidade, que eu vejo, é esporte. Chega lá, igual eu tenho ido, o vereador Lázaro também tem ido ali embaixo, a quadra ali com nós. Chega lá, não tem um bebedouro adequado para beber água. Tem uma quadra boa, mas não tem bebedouro. Tem vezes que nem água tem, a verdade seja dita. Tem vezes que nem água lá tem. Então, que possa ter uns bebedouros instalados lá para ajudar os jovens aí, ó. Eu, pelo menos, eu acho que é essencial para nós. Isso, passo a palavra ao senhor, presidente. Obrigado. Vereador, então, gente, é uma atitude assim, louvável do vereador, inovadora, e
Aí que choca, né? Choca. Porque se o leite é um produto que causa risco à saúde, segundo a vigilância sanitária e os órgãos de saúde, a água de má qualidade também é um problema sério. Embora que o nosso prefeito falou que se ele ganhasse 500 mil reais, ele não investe na água, então a água não é prioridade para ele. Se tivesse o bebedouro, pelo menos a água, os alunos, né, os alunos, estudantes, os praticantes de esporte poderiam estar aí podendo consumir uma água de qualidade quando tem água, bem lembrado, do vereador. Então a indicação faz jus, é uma indicação, você, cidadão que está nos ouvindo, é indicação. Ele pode alegar que não tem dinheiro, que não tem condição, porque o orçamento é ele que maneja. Mas a ideia é brilhante, eu quero te parabenizar por isso, inovadora, bem-vinda, que faz jus, né? Então, é uma indicação dos vereadores, em forma de requerimento, e eu gostaria de colocar, então, a pedido do vereador, essa indicação em votação, se os vereadores querem apoiar o pedido do vereador. Se os vereadores quiserem apoiar, pode se manifestar e apoio. Vereador Francisco. Eu apoio, ainda mais para o senhor que é um amigo, um vereador da base do prefeito, então só pode contar com o meu voto. Samuel. Sim. Vereador Lázaro. Sim. Vereador João Batista. Sim, pela aprovação. Vereador Mauro. Sim, pela aprovação, excelência. Vereador. Sim, pela aprovação. Sim, pela aprovação. Então, solidário também ao vereador e volto a repetir uma brilhante ideia aí, uma coisa realmente necessária, essencial, né? Essencial. Eu espero que o prefeito atenda o pedido do novo vereador. Então, senhores vereadores, o requerimento está aqui, ó. Eu vou assinar. Depois a mesa assina. Os vereadores não saem sem assinar, tá? Vai ter que assinar 2 vias, viu? A indicação. Senhores, eu vou suspender a reunião por 5 minutos. 5 minutos, depois nós vamos continuar, porque temos eleição da mesa diretora. Nós estaremos dando continuidade à nossa reunião. Nós estaremos... Eu só queria informar os vereadores dos ofícios, né? Eu já falei. Algum vereador, ele pode representar a Câmara lá no museu, no lançamento do livro do irmão Maciel. O Maciel, que foi um cooperador também no livro da Câmara. Se algum vereador puder, eu não posso, porque eu vou estar em viagem, já estava agendado, eu tenho compromisso. Mas se algum vereador aí recebeu o convite ou não, mas a Câmara foi convidada, vai ser às 18 horas, sábado, aqui no museu. Se algum vereador puder e quiser ir, pode representar a Câmara que sábado agora. Vai lá, Zé Mauro? Então, Zé Mauro, então representa nós lá. Então, vereador Zé Mauro vai lá, manda um abraço para o irmão Maciel, pede minhas desculpas porque eu tinha uma agenda da igreja para cumprir e eu vou ter que cumprir essa agenda. Mas abraça ele lá porque ele também foi parceiro nosso aqui e está divulgando a Ioca. Todo mundo que divulga a Ioca é parceiro nosso. Ok? A paróquia também já mandou representante aí, já falou a questão da missa aí também, né? O Gilberto falou comigo, falou com os senhores também. Né? Missa 7 horas. Domingo, né? Eu vou com o É da padroeira, né?
município. E segunda-feira, lembrando os vereadores, segunda-feira é feriado municipal, tá? Muito bem. Nós vamos estar passando para o processo de votação da eleição da nova mesa diretora para o ano 2015. Foi protocolado na casa uma chapa única até a gente formar a pauta, né, como a do rito. O presidente Willer da Silva Maciel, vice-presidente Mário de Arimateia dos Santos e o secretário Francisco Lázaro Correia. É a chapa única que vai estar aqui sendo apresentada. E eu queria nomear o vereador José Mauro Amaral, e o vereador Rafael de Andrade, para eles serem os escrutinadores. Na condição de escrutinadores, eu queria que eles conferissem a cédula, né? Que eles conferissem a cédula, conferissem a urna, para que o procedimento fosse feito. Lembrando que, confirmando a votação do nosso regimento interno, a partir do ano que vem não terá mais esse rito e a votação é aberta e nominal. Então eu gostaria que os vereadores contassem o número de cédulas em voz alta aí para mim, Zé Mauro. Faça o favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu gostaria que o senhor conferisse a urna aqui, ó. Essa aqui, ó. Do lado aqui, eu gostaria. Como é que é? Olha, não tem nada dentro, hein? Não tem nada dentro. Aí eu gostaria que lesse. Tá tudo certinho lá, Zé Mauro? Dá uma conferida para mim, Zé Mauro, no texto, nas palavras, nas cédulas, porque como é chapa única, o vereador ele vota sim, ele faz um X dentro do quadrinho, ou vota não, fazendo um X dentro do quadrinho. X fora do quadrinho é voto nulo, e se não tiver marcação nenhuma, é voto em branco. Os senhores entenderam? Centro de votação da mesa diretora da Câmara Municipal de Aiuoca, Minas Gerais, para o exercício de 2015. Chapa única. Presidente Willer da Silva Maciel, vice-presidente Mário Arimateia de Souza, secretário dos Santos, secretário Francisco Lázaro Correia. E os quadrinhos sim e não. Ok? Então, muito bem. Então, pode distribuir para os vereadores. E eu vou chamando o vereador, ele vai lá e... Vai ser pico. Pode sentar os vereadores, por favor. Depois a gente chama os senhores para... Bom, senhores, então, se os senhores permitirem, eu vou abrir a votação. Vereador Francisco. Vereador Williams.
Não, ele é Vereador Antônio. Rafael de Andrade. Mauro Santos. Estou faltando uma assinatura aí na segunda. São duas vias, aí teve uma via para ser assinada. Vereador João Batista. Vereador Lazuelo. Vereador Zamal. Muito bem, agora aproveitar que o Zé Mauro já acabou de votar, o Rafael voltar aqui, por favor. Eles são os escrutinadores, que eles vão estar, em primeiro lugar, conferindo se só tem 9 cédulas aí, se não teve nenhum milagre de aparecer uma cédula aí dentro, né? Aí, contar primeiro, por favor. Abrir a cédula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem, então um vereador, por favor, abre, outro e fala para mim o resultado. Sim, primeiro sim. Aí a caixinha. Deixa eu dar a caixinha, espera um pouquinho. Aí faz o seguinte, abre a cédula e passa para o Marcelino. Pega aqui, ele já votou. Aqui ele já votou. Então a primeira foi sim. Pronto. A segunda sim. Terceira sim. Quarta sim. A quinta sim. A sexta em branco. A sétima sim. A oitava sim. A nona sim. Então foram 8 votos sim e 1 em branco. Então a mesa ela foi eleita por 8 votos a favor e 1 voto
em branco. Então eles vão lacrar. Gostaria que a Marcilene e os escrutinadores assinassem, por favor. Ok. A mesa diretora precisa assinar o envelope, doutor Rodrigo? Oi? A mesa diretora precisa assinar o envelope? Só os escrutinadores e ela, a secretária. Muito bem, então nós declaramos eleita a mesa diretora para o ano de 2015, o presidente Willer da Silva Maciel, o vice-presidente Marjorie Matheus dos Santos e o secretário Francisco Lázaro Correia. Eu vou passar a palavra para o futuro presidente da Câmara a partir do dia 1º de janeiro, tá? Então, professor presidente, eu queria agradecer a todos os companheiros pelo voto de confiança. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado mesmo. Como membro, como componente da mesa também, quero agradecer a confiança dos companheiros para estar novamente na mesa aqui, auxiliando o nosso companheiro, assim como auxiliei outros companheiros no passado. Também quero agradecer os senhores. Eu também digo mesmo, queria agradecer pela confiança dos novos vereadores e vocês podem contar comigo, eu sempre firme do lado de vocês. Só para concluir, eu vou deixar de fazer os meus agradecimentos como presidente na última reunião, tá ok? No mais, eu quero agradecer a atenção de todos e, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ainoca. Boa noite a todos.